E aí galera, bem-vindos a mais uma videoaula, continuação daquela do Flappy Bird. Como vocês podem notar, meu computador levou uma leve formatada e eu perdi o código fonte daquele Flappy Bird. Ou seja, eu tive que refazer todo desde o começo, mudei algumas coisas, então consegui também outras, por exemplo, essa pasta aqui que eu vou estar fazendo o upload junto. Eu catei de um cara que estava fazendo redes neurais com o Flappy Bird e eu baixei o projeto dele inteiro, consegui as imagenzinhas. Bom, imagem, creio que ninguém vai ficar bravo por eu usar as imagens ali, né? Bom, as imagens tem do Flappy Bird aqui, né? Basicamente, os canudos, as imagenzinhas, né? Tudo que a gente vai precisar. O que eu mudei? Mudei as imagens dos prédios. Tirei um fundo que tinha aqui, ó. Por exemplo, vocês viram que tem uma carregada aqui nessa textura. Aqui eu botei o fundo transparente, porque são dois, como vocês podem ver. O que mais? Estendi também a imagem do chão. O chão era bem pequenininho e eu fiz ela ficar um tamanho um pouco maior do que o tamanho da minha tela que eu vou usar. Vocês já vão entender o porquê. Então basicamente as imagens que a gente vai usar tá aqui. Nem todas a gente vai usar, obviamente, bem poucas, mas já vai funcionar. Bom, vamos voltar ao código então. No início, né, a gente já tinha aquele... Bom, acho que todo o começo aqui é igual. Menos isso daqui. Isso daqui vamos tirar fora por enquanto. Tá. Então vamos ver o que a gente tem aqui, né? Tem o nosso faça enquanto. O nosso enquanto aqui, né? Deixa eu só baixar um pouquinho o volume aqui. Vamos lá. Eu coloquei enquanto a tecla pressionada não for ESC, né? Ou seja, se uma tecla pressionada for ESC, aí ele vai fazer tal coisa, né? Então, como eu tenho que seja sempre, eu quero que sempre seja falso, né? Eu coloquei um nó na frente, porque a partir do momento que esse tecla pressionada ESC for verdadeiro, aí ele vai inverter, vai virar falso e o enquanto vai sair e vai acabar o nosso jogo, né? Basicamente essa é a ideia. O fundo não foi declarado. Vamos lá. Bom, vamos começar carregando nossas imagens, né? Só deixa eu ver um negócio aqui, rapidamente, para me lembrar o que eu estava fazendo. Eu coloquei uma imagem mesmo a ser o nosso pássaro. E ele está no imagens. Eu peguei o Flap 20 PNG. O Flap 20 PNG é este carinha aqui, ó. Tem o original, mas o original estava com fundo, né? Que vocês podem ver, estava um fundinho azul ali. E eu não quis tirar o fundo, eu só quis pegar o mais prático possível. Então por isso já foi direto pro Flap 20. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar esse cara aqui, porque por enquanto ele não pertence ao nosso código. A gente vai fazer parte por parte. Tá aqui o nosso código. O que eu mudei aqui até agora, né? Eu criei, além do tick, o render, né? E como vocês puderam ver, eu tirei é, a eu tirei do tick todos os componentes dos parâmetros dele, né? Ou seja, eu criei todas as variáveis globais, tudo que eu vou criar aqui de variável agora vai ser global. Mais pra frente, quando a gente for aprender outra linguagem, que é orientada a objeto, basicamente essas variáveis vão ser como se fossem globais. E as funções vão ser relacionadas àquela classe. Vai ficar meio complicado explicar aqui agora, mas faz sentido você usar variáveis globais, tá? Uma função estruturada pode ser que não faça tanto sentido porque você tem que cuidar muito para não mexer com variável global e em momentos errados e alterar o valor dela de um jeito que não poderia ser alterado, por exemplo, né? Mas aqui a gente vai tomar um cuidado para só mudar elas quando for realmente necessário. E assim, tendo essas variáveis globais, a gente vai conseguir usar em todas as funções sem precisar passar 1500 parâmetros, né, para as funções ali, né? Então, vocês podem ver, basicamente todas as nossas funções são procedimentos, né, porque elas
elas não pedem parâmetro nenhum e não retornam nada, né? Ou seja, são só procedimentos que vai ser executado, vai acabar e vai voltar, né? Sem fazer muita alteração, né? Então a gente vai só ter que cuidar para não mudar essas variáveis globais, né? Só quando a gente quiser realmente. Então vamos carregar ali, carregamos nossa imagem, então basicamente está o nosso passarinho ali, não. O fundo vai estar, o fundo literalmente. E aqui vocês podem ver que no meu início, a cada frame, vamos por assim, eu estou chamando o tick e o render. O render vai ser o responsável por desenhar literalmente a imagem e o tick vai ser mais a lógica, né? Tipo, a ação, quando apertar uma tecla e assim por diante. Como vocês podem ver aqui, no tick já tem algumas variáveis criadas que eu acho que já tinha criado no outro código lá, que basicamente é a ação da força ali, né? Quando eu apertar para cima é para ele fazer tal coisa. E, bom, qual que foi a ideia? Que a minha força ela inicia em zero aqui, como vocês podem ver. E a cada interação desse tick, cada vez que é chamado, ou seja, vai ser, eu coloquei 40 frames aqui, eu aumentei para 40. Então, basicamente, a cada segundo ele vai decrementar 40 unidades. Basicamente, essa é a ideia, quase, né? Então, essa é a força para baixo, no caso, né? A força G seria, né? Força da gravidade. E o nosso Y é o local que o nosso passarinho tá, então a cada interação também ele vai ter que decair com a força, né? Então a força é meio que a aceleração para baixo e o Y é o local do passarinho. E bom, se o Y for maior que 520, ou seja, quase aqui embaixo já, né? Porque o meu quadro é 600 por 600, aí eu coloquei só para ele ficar e não passar para baixo, tipo, não ir lá pro limbo, né? Lá pro infinito e botei a força zero. Aqui basicamente vai ser o game over, tá? Porque quando ele encostar no chão, basicamente deu game over. Beleza? Então quando eu apertar pra cima, né? E se a força for menor que 15, ou seja, eu não quero que seja uma força muito forte pra cima, então eu incremento essa mesma força que eu tô com mais 8. Ou seja, vamos supor que ele esteja caindo, né? Então a força vai decrementar, tipo, vai estar menos 10. Aí eu aperto pra cima, eu não quero que literalmente ele já dê um pulo pra cima, né? Eu quero que ele dê uma equilibrada, assim, dê uma desacelerada e depois acelere. Então essa é que é a ideia, né? Então fazendo esse força mais igual a 8 e já não setando força igual a 8, eu estou dando uma desacelerada nessa força e também dando um impulso para cima caso a força já esteja ali perto do zero, daí vai para 8. E também coloquei esse limite de força menor que 15 porque também não quero que a minha força seja extrapolada lá para cima, né? Que eu aperte e ele já suba muito. Por exemplo, se a força for 14 ali, ele ainda vai entrar, ou seja, vai incrementar mais 8, né? E já vai para 20, o que? 22? Acho que é isso. Beleza? Então é só pra mim ter um controle da minha força pra não apertar e fugir longe. Então, e depois também chama o render. O render então vai ser o nosso cara que vai desenhar, né? O render como é que tá aqui? O render tá desenhando, tá limpando a tela e tá chamando outras três funções, que é o desenhar fundo, desenhar os canos e desenhar o papagaio. Coloquei papagaio aqui mesmo, tá zoado. E depois tô dando renderizar em tudo isso. Então o nosso desenho é o papagaio, que é que a gente quer fazer agora, né? Que não é um papagaio, mas enfim. O que eu poderia fazer já de começo? Já poderia desenhar ele, né? No local XY, imagem. Vamos lá. Olha só, ele já tá ali. E quando apertar pra cima, ele já tá subindo, né? Tá fazendo aquele mesmo esquema que a gente tinha parado lá, né? E vamos colocar um desenhar, definir cor, né? Só pra gente ter uma cor de fundo aqui, tá, galera? Que no caso foi chamado primeiro. Não foi chamado fundo primeiro. Genipar. Vamos botar esse cara aqui então. Só por hora, tá? Temporário. Depois a gente tira. Só ficar com fundo branco, tá? Então qual que era a nossa ideia na última videoaula? Era que tivesse movimento esse passarinho de girar ele, né? Então o que eu posso fazer? Posso definir a rotação, né? Só que essa rotação, através de testes mesmo que eu fiz, o jeito melhor aparente que ela fica é sendo isso, força vezes 2 e depois vou definir a rotação para zero de volta. Depois de desenhar meu bonequinho girado, né?
Qual que é a ideia então? A minha força, ela tanto aumenta quanto abaixa, né? Quando é pra cima, quando eu aperto muito pra cima a setinha, ela vai ficar um valor positivo, e quando ela tá caindo vai ficar um valor negativo. Então por isso que eu usei aquele menos ali pra dar uma rotação certa. E como é o valor perto ali de, quando aperto pra cima é perto de 22 no máximo, né? Como vocês viram ali. E esse valor é muito baixo para a rotação, né? Ele vai girar muito pouquinho. Então por isso que eu multipliquei por 2 para dar um giro melhor, digamos assim, né? E esse rotação zero é essa função rotação, quando eu uso ela, ela afeta tudo que está na minha tela. Então se eu desenhar agora qualquer outra coisa depois disso, ela também vai aparecer rotacionada. Então eu tive que definir ela, a rotação antes de eu desenhar meu objeto, né? O desenho ali do meu passarinho aqui no caso, e depois definir ela para zero de volta para poder tudo se acertar a partir daquele momento, tudo que eu desenhar depois vir na rotação zero, ou seja, certinho. Então olha só, já está bem bonito o nosso passarinho. Quando eu aperto para cima ele já está subindo ali, descendo, ó, né? Não está subindo muito extrapolado e também não está descendo muito cagado. Como vocês podem ver, quando ele caiu ali, ó, ele ficou assim porque minha rotação, lembra que eu defini essa coisa aqui, ó, de se y tal, a minha força é zero, ou seja, ele vai vir aqui, vai força vezes 2 tal, e a imagem é assim mesmo, né? A imagem sem rotação nenhuma já é meio o bico para cima, então ele está definindo isso, beleza? Bom, agora uma coisa que eu achei muito interessante que eu queria passar já é o fundo. Eu sei que o Flappy Bird, o fundo teoricamente não se mexe, quem se mexe é o chãozinho e os canos, né? Mas eu fiz um negócio bem legal com o fundo, que foi fazer tantos prédios, as nuvens, tudo se mexer, ficou uma coisa mais legal. Então vamos lá, vamos desenhar primeiro, vou desenhar o fundo aqui, né? Então qual que vai ser a ideia? Vou chamar o fundo, né? Imagem, vai ser no local 00, fundo. A gente já carregou o fundo ali, né? O fundo basicamente é aquela telinha azul padrão do Flappy Bird, tá? Sem muito segredo. E vamos começar já também. Nuvem. Vamos lá, vamos carregar a nuvem então, né? Deixa eu conferir se a nuvem está em plural. Vamos diminuir esse render aqui, que a gente não precisa mais dele. Podemos tirar esse cor branco, já que agora a gente já tem um fundinho. Aqui podemos diminuir também por enquanto, né? Vamos trabalhar mais com essa função aqui, tá? Então desenhar papagaio já foi, desenhar canto a gente vai implementar, desenhar fundo agora. Desenhar fundo então. Eu vou ter que ter uma variável de controle para esse fundo, porque se eu fizesse simplesmente isso daqui, ó, local 00, por exemplo, nuvem, ele vai dizer só que a minha nuvem é estática, né? Ah, não se mexe. Como é que eu pensei então de fazer ela? Fazer um contador para ela, para que a cada interação desse tick, desse frame, essa nuvem possa também decrementar e possa dar sensação de movimento. Então para isso eu vou criar lá em cima que eu tinha criado ali, era nuvem mesmo. Nuvem contador, eu vou iniciar em 0. Agora vamos lá. Deixa eu ver aqui um negócio. Contadores. Não escrevi assim lá em cima? Nuvem com M. Vou desenhar nuvem. Local nuvem contador. O Y, botei o que eu melhor achei foi o 480 e a própria nuvem.
Olha só, a nossa nuvem está se mexendo. Tá bonitona, né? Vamos ver. Só que tem esse problema, ela acaba. Qual que foi a minha ideia de fazer ela repetir, né? Por exemplo, fazer meio que duplicar ela pra frente. Foi C, nuvem, contador for menor que a largura da minha janela, menos g ponto largura da imagem da própria nuvem. Então eu vou fazer um jeito de desenhar imagem agora da nuvem contador mais g ponto largura da minha imagem, que é a nuvem, né? No local 480, que já é o próprio y normal, e a nuvem. Então vamos ver. Vou botar essa nuvem para passar um pouco mais rápido. Olha só, já temos duas nuvens, basicamente uma colada na outra, né? Mas temos um problema, que é toda vida a gente vai ter que ficar fazendo isso, né? Toda vida a gente vai ter que ficar fazendo essa verificação, fica meio chato, né? Então eu vou botar um C, nuvem contador aqui, ó, vezes menos 1, porque ela vai estar negativo no caso, né? For maior que a g ponto largura da minha imagem, que é a própria nuvem. Então, vou pegar esse nuvem contador mais igual g ponto largura da imagem da nuvem. Por que, galera? Olha só, eu fiz isso. Cadê o caderno, amor? Eu não sei vocês, mas pra mim fica muito mais prático quando eu faço as coisas desenhando. Fiz um desenho aqui. Bom, a minha esposa já tinha riscado aqui. Deixa eu ver como é que tá, se vocês estão conseguindo ver isso daqui, cara. Aqui, ó. Tá tudo riscado aqui, como vocês podem ver. Fica bem mais prático de eu ver, pelo menos. Mas eu vou tentar fazer isso daqui a mesma coisa no Paint, beleza? Pra vocês entenderem a ideia, pelo menos. Né? Pra não ficar só vendo o código e não entender o código literalmente. Bom, minha imagem tem mais ou menos esse tamanho. Digamos assim. Então toda vez o meu Y, meu contador vai estar decrementando e essa imagem aqui vai estar indo cada vez mais para trás, cada vez mais para trás. E então a gente fez uma verificação que é quando este cara aqui, né, ou seja, o nosso Y vai estar aqui, só que ele tem uma largura essa imagem, então esse cara aqui, que é o nuvem contador, mais a minha largura da imagem, largura, né, que vai chegar até aqui, então for menor que o tamanho da minha tela, ou seja, os 600 ali, aí eu vou duplicar, vou escrever, vou desenhar uma outra imagem dessa, né? Como vocês viram aqui, então, ó, se a minha nuvem contador for menor que a largura da minha janela, menos a largura da minha imagem, que vai dar na mesma, no caso, né? Ou seja, minha nuvem contador, a largura da janela é 600, menos a largura da minha imagem é 948, se eu não me engano, vai dar uma diferença aí de 348 negativo, né? Ou seja, se esse Y aqui for ainda menor que esse cara, aí eu vou ter que desenhar uma outra imagem aqui, né? Para suprir essa falta. Então foi o que a gente fez, desenhou essa outra imagem já com a nuvem mais a própria largura, ou seja, a gente desenhou onde há o Y aqui, mais a própria largura, então ia iniciar outra imagem aqui. Beleza? Só que a partir do momento que essa imagem acabar, né, a gente vai ter outro problema que é fazer tudo de novo. Então, qual que foi a minha ideia? Vou apagar esse cara aqui. A minha ideia então foi fazer uma outra verificação,
para ver quando a nuvem, que é o valor, vai estar negativo no caso, né, ali. Vamos ver ali como é que a gente fez. Quando a nuvem aqui, ó, vezes menos 1, ou seja, quando ela já estiver lá no menos 1000, por exemplo, ela já vai ter passado, vai ser maior que o próprio tamanho da minha imagem, né? Por isso a minha imagem é 948, como eu falei. Esse valor do y vai estar negativo, então por isso que eu fiz essa multiplicação em menos 1. Ou seja, quando essa imagem aqui já tiver saído daqui, né? Estiver lá para trás, então esse y já vai ter saído da nossa tela. Então, eu pego e faço esse contador mais a largura da nuvem, ou seja, agora esse y ele vai estar aqui. No caso, antes ele já estava lá para trás, né? Vou pegar e fazer um desenho menor aqui, porque tô cagando tudo com a ideia. Vou tentar explicar, galera. Vamos supor que minha imagem já acabou, né? Ela veio andando e acabou aqui, ó. Ou seja, esse meu y ele vai estar um valor negativaço, né? Por exemplo, 1000, vamos supor. Só que minha imagem tem 948. Então eu multipliquei ele e verifiquei que esse valor ainda que resultante, né? Tipo, esse menos 1000 multiplicado por menos 1 vai dar 1000 positivo, certo? Esse 1000 positivo menos o 1948, eu ainda vai ser um valor baixo. Deixa eu ver aqui. Ele tem, 1000 ele é um pouquinho maior que o tamanho da minha largura da minha imagem, né? Tipo, ele é maior. Então quando ele é maior já quer dizer que ele já saiu fora daqui essa imagem, então ou seja, eu não estou utilizando mais essa primeira imagem, só estou utilizando a segunda que eu criei. Então por isso agora esse y ele tem que assumir o lugar deste cara, vai ter que virar este cara para que possa ser renderizada uma próxima imagem aqui e toda a vida isso aconteça, né? Ele, quando esse cara chegar até aqui, ele vai ser excluído basicamente e esse valor de y vai passar a valer este, que vai passar vai ter um próximo. Basicamente foi essa a ideia, tá? Para não ficar criando 1500 imagens e tal, né? Foi a ideia que eu tive, pelo menos, para tornar uma coisa infinita que nunca vai acabar. E basicamente a gente vai fazer isso para todo o resto das imagens subsequentes, né? Como vocês podem ver agora, nosso passarinho já tem nuvens infinitas ali para ele voar, nunca vai acabar essa nuvem, tá? A ideia então é fazer exatamente a mesma coisa, só que para as próximas variáveis, ou seja, os predinhos, né? Eu vou ter prédio 1, prédio 2, vou também ter o chão. Eles também, todas essas imagens vão ter que se repetir. E para poupar tempo, eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, beleza? Então olha só, é a mesma coisa, só que agora com variáveis relacionadas ao prédio, né? Prédio 1, prédio 2 e o chão. Obviamente aqui a gente não carregou essas imagens, então eu vou criá-las rapidamente aqui. Olha lá, chão, prédio 1, prédio 2, beleza? E também eu vou ter as variáveis de controle. Mas agora eu vou fazer uma alteração nessa variável. Vocês notem que ela é do tipo inteiro. Eu vou transformá-la do tipo real. Porque nem sempre eu quero que essa execução em tempo real ali, em números reais, vai ser sempre 1, 2, 2, 3, 3, né? Eu não vou ter um controle tão bom. E por mais que meu GDesigner ele peça o número inteiro, ele vai pegar aquele número quebrado e vai virar no inteiro. Então, imagine que eu queira que o meu contador ele passe de 0.3 por vez. Nem todo frame vai ser desenhado um avançado, né, no caso. Então vai ter 3 frames que vão ainda puxando o mesmo estado e depois só a partir do momento que aquele valor passar para 1.2, no caso, né, que é a multiplicação ali de 3.3, né, ponto 3, ponto 6, ponto 9, ponto 1, 1.2. Então a partir do momento que aquele valor chegar a 1.2, aí sim ele vai fazer a ação e vai converter aquele 1.2 em 1, né, e vai fazer todo o cálculo, beleza? Vamos lá. Por que não vem contador aqui? Deu errado. Porque eu usei um nuvem assim. Eu usei um nuvem errado, mas agora vai ter que ser assim mesmo, porque eu não tô com paciência pra mudar. Era só mudar lá em cima, né? Já era. Vamos
botar o nome dessa variável certo, né? Porque... aqui tá dizendo que o valor vai ser truncado, né? Olha só. Nossa imagem já está se mexendo lá. E eu já basicamente já defini também os locais de XY, as coordenadinhas dela. Como eu falei, exatamente igual a nuvem a ideia. Exatamente, ó, eu desenhei primeiro o prédio, né, e depois verifiquei se o prédio é menor que a largura e tal. É exatamente igual, só que mudei para as variáveis relacionadas ao prédio, o prédio 2, o prédio que vai aparecer um pouquinho na frente, e o chão, né, que é o principal ali, que vai ficar mais embaixo, beleza? Exatamente igual a primeira função, exatamente igual. E eu ainda não coloquei as variáveis ali embaixo, os contadores, né? Então qual que foi a melhor medida que eu achei para esses contadores? Foi isto. Então meu nuvem contador vai ser igual a 1.1, como vocês viram ali. No chão contador eu coloquei velocidade de jogo aqui porque eu tinha criado uma variável chamada velocidade do jogo. Cadê essa variável? Que era 3.0 eu botei. Olha só. Então, vamos lá ver o código de volta. Meu nível contador está passando, decrementando, ou seja, está indo para trás, né, a cada 1.1. Né, então, vai ter um momento que ela vai andar um pouquinho mais rápido. Aqui vocês podem fazer os testes que vocês quiserem, certo? Ó, por exemplo, 1. A nuvem está andando quase, basicamente na velocidade do prédio ali. Se eu botar a nuvem 2, ela vai passar um pouquinho mais rápido, né, que as outras coisas. Ou seja, não faz tanto sentido a nuvem passar que está mais longe passar tão rápido, né? Então por isso que eu botei ela 1.1. O chão contador é menos a velocidade do jogo, ou seja, 3, né? Então o chão contador está indo bem rapidinho. Cada interação está diminuindo 3. Prédio 1 contador, ele está diminuindo 1. E o prédio 2 contador, que é o que está na frente, está correndo um pouquinho mais rápido, né? 1.3, ou seja, aquele é o prédio 1, que está lá atrás. E o prédio 2, esse que está na frente, está correndo um pouquinho mais rápido, né? Está correndo a 1.3, certo? Essa foi a ideia que eu tive. Então, aí esse valor de 520 ali que eu tinha falado, né? Que é o definição aqui pro papagaio, cadê? Tá no tique. 520 foi basicamente o valor que eu achei que o papagaio caiu e ficou mais ou menos certo aqui no chão, tá? Então esse valor também pode variar do tamanho da sua aplicação ali, da sua imagem. Beleza? Cara, aqui a gente já foi longe pra caramba, olha só, a gente já colocou movimento nos prédios, no chão, na nuvem, a gente conseguiu repetir as imagens. E é importante que a sua imagem, qualquer imagem que você vai utilizar no seu jogo, seja maior do que o tamanho da sua tela, ou pelo menos exatamente o tamanho da sua tela, né? Como vocês podem ver aqui, a gente só fez aquela verificação de desenhos repetindo 2 vezes, ou seja, vamos lá olhar, acontece um desenho e depois ele verifica se esse desenho já acabou e repete o mesmo. Então a gente tem somente 2 desenhos daquela imagem, não tem 3, né? Então se essa imagem aqui, como vocês podem ver, o chão, que como eu falei, eu tive que duplicar ele várias vezes para ele ter um tamanho relativamente, né, um tamanho relativo aí maior que a minha largura da minha tela, né? A minha tela tem 600, ou seja, esse daqui tem 836 de largura, já está suficiente. Se tivesse 600 ou 601 já está ótimo aqui. Não pode ter menos, porque senão você vai ter que fazer uma terceira verificação ali, né, para poder suprir esse tamanho. Beleza? Espero que tenha ficado mais ou menos claro até aqui. Eu tentei passar a ideia basicamente, né, como eu falei, eu expliquei uma pelo menos o mais detalhado possível para você entender. E as outras são exatamente iguais, não muda nada, tá? Como eu falei, só muda o nome, basicamente, ó, como ali era nuvem contador, como eu estou me referindo a prédio 1 contador, eu fiz o prédio 1 contador relacionado à imagem prédio 1, né? Tudo relacionado ao prédio 1. Depois prédio 2 contador relacionado ao prédio 2. Depois o chão contador relacionado ao chão. E assim por diante, beleza? Basicamente nosso fundo já está desenhado. Agora, para não ficar muito comprido o vídeo, eu só vou ensinar a desenhar o cano. O cano, bicho. Cadê meu desenho aqui do cano? Vamos lá. Olha só, cara.
Aqui tá meus esquemas de cano aqui, eu tive que botar no papel pra me entender o que tá acontecendo, né? Cara, eu sou muito ruim pra imaginar um negócio, né? Só imaginar aqui no código, eu sou muito ruim. Então por isso que eu prefiro botar no papel, assim eu consigo imaginar primeiro matematicamente como é que vai funcionar e depois colocar em prática o que eu descobri sobre o cano, tá? Então vamos lá no desenhar canos, né? Agora que vem, vamos desenhar primeiro, vamos ter que saber algumas coisas antes de desenhar o cano. Relaxem que essa videoaula vai acabar já a partir do momento que eu explicar como desenhar esse cano. E em sequência daí a gente vai acabar o vídeo e vai. O próximo vídeo a gente vai fazer como detectar colisão no cano, beleza? Porque senão vai ficar muita coisa. Bom, o cano, como a gente sabe, o Y, né? Ele começa aqui. Nossa, meu Y ficou muito bonito aqui, cara. 0, né? O Y, imagine que isso é um Y, tá? Y0. E aqui é o tamanho da nossa imagem 600. Nosso cano, ele tem um tamanho, obviamente. Eu vou ter que contar um Y aleatório aqui. Vou ter que sortear um número. De início a gente vai colocar um número fixo pra gente saber. E essa imagem vai ter que ser desenhada desse Y para cima, ou seja, a boca do cano vai ter que ser isso. Ou seja, esse cano vai ter que ser começar a desenhar daqui, né? Então esse Y vai estar aqui, só que ele vai ter que ser começado a desenhar dali. Ou seja, eu já vou ter que fazer um cálculo matemático para saber onde é que ele vai desenhar. Que vai ser basicamente a posição do Y menos a altura da imagem do cano. Essa é a boca. E depois, o próximo cano que eu vou desenhar, que vai ser outra boca, vai ser esse Y que está aqui, mais um tamanho que eu vou definir de abertura, vamos supor assim, né? Que é o nome que eu botei ali. Então, a próxima imagem da boca do cano vai ter que estar aqui. Certo? Vamos começar fazendo isso então. Qual que vai ser a ideia? Vou criar uma variável aqui chamada abertura. Definir como 120 inicialmente, tá? Então, meu MVT xcano ycano. Calma, vai ser mais de um cano. A gente já vai arrumar isso depois. O x do meu cano, inicialmente queira que seja 300 para ficar um espaço ali bonito. E o y a gente vai definir como 150. Isso é um valor estático por enquanto, tá? Depois a gente vai arrumar isso aí e vai colocar isso para ficar randômicos, né? Porque para o jogo poder ir fazendo sozinho. Eu já carreguei o cano? Não, não carreguei o cano. Então aqui vou carregar o cano down e o cano up. Que o cano down e o cano up vai ser esses caras que eu vou carregar aqui, ó. Cano down e cano up, tá? Basicamente isso. Eu vou pegar um pedaço do cano e a parte de cima do cano. Vamos lá. Vou desenhar o cano up aqui, né? Vamos ver onde é que ele parou. Basicamente vamos pensar. Ele veio até nesse Y aqui, que é o 150, e desenhou para baixo, né? Ou seja, já está errado. Então eu tenho que pegar esse cano Y aqui, menos G ponto altura imagem do próprio cano up. Agora sim, o Y está aqui, mas ele desenhou a partir da altura dele para baixo. E o próximo vai ser o X cano, Y cano, mais a nossa abertura, né? E vai ser o cano up também. Ali já está a nossa abertura. Agora falta a gente saber desenhar o resto da tubulação, né? Então essas são as bocas do cano, né? Cima e baixo. E aqui então parte de cima. Vamos se preocupar primeiro com isso, tá? Então eu vou ter que ter algumas variáveis de controle aqui já. Eu poderia colocar elas já no código ali, mas eu
quero colocar elas em variáveis para o código não ficar muito complicado de você entender ali no meio, né? Então você tem que saber a altura da nossa imagem do cano down, né? Também vão ter um controle altura. Vamos lá. Canup. Para inteiro. E o I vai começar o controle, ou seja, esse controle vai ser a altura da minha imagem, no caso, né, do cano down. A gente vai ter o controlezinho dele ali. Vai. Esse Y, esse I, no caso, vai ter que ser maior ou igual a 0. Menos a altura. E menos menos, ou seja, vai ter que desenhar pra cima, né? Desenhar a imagem, então no X cano. Colocar o I, no caso, e o cano down. Vamos entender esse cara aqui que a gente fez. A nossa altura é a altura do cano down só, tá? O controle é o Y que eu tô pegando lá, né? Ou seja, aquele local de Y aqui, né? Ou seja, aqui. Vamos lá. Então, controle menos a altura do cano up, vezes 2. Então, esse cara, menos a altura do cano up, que é a altura desse cara aqui, vezes 2. Ou seja, a altura, sei lá quanto que vai dar, mas digamos que vai daqui, tá? Opa, desculpa, perdão. Controle. Ah, tá certo, tá certo. Eu coloquei ele ali porque como a nossa imagem ela vai ser renderizada, esse cano, ele vai começar dali, só que ele vai ter uma parte para baixo desenhada, né, que é a do próprio cano. Aí sim eu fiz essa verificação, tá? Então vou começar a desenhar uma imagem aqui para baixo e depois subsequente, né, o y menos menos, cada vai dar um monte de imagem aqui, né? Eu poderia fazer esse ir decrementando exatamente do tamanho da imagem, mas não precisa, eu acho, né? Vamos ver como é que fica. Notem que ele desenhou pra cima, só que ficou errado aqui, né? O que eu achei mais fácil é corrigir aqui mesmo no X. Vai ter um 3 ali. Ficou mais ou menos. Poderia ser um 4, será? Acho que vai mais pra lá daí. O 3 tava bom. Tá? Então, esse foi a parte de cima. Acho que a parte de baixo também vai ser exatamente igual. Só que algumas mudanças, né? Outra coisa. Esse cara aqui, vamos mudar ele pra... deixa ele ali. Desampara. Eu já vou ter que explicar outra parte, cara.
E desenhar a imagem. Mais 3, né? Pra ficar no localzinho certo. Olha só, notei que ficou um espaço aqui. Eu poderia corrigir isso daqui aqui? Né? Sei lá. Poderia tentar. Poderia ser assim. Caso eu não queira, né? Simplesmente poderia desenhar já o cano pronto, já naquele local ali, né? E depois completar com ele. Mas como a gente já descobriu esse cara aqui, vamos usar isso, já poupa alguma parte de código já. Bom, basicamente a gente já desenhou o cano. Tá. Então a gente pegou o Y agora que ele vai se desenhar, né? Vai ser o próprio Y no cano, ou seja, aquele cara lá de cima que a gente já botou aqui tá ficando muito bonito esse cara aqui. Mais abertura, ou seja, mais esse abertura aqui, então o Y vai estar aqui. Mais a altura do cano up, que o cano up que a gente desenhou aqui, ou seja, vai começar daqui para baixo a desenhar o nosso cano down. Beleza? E para ficar mais interessante agora o negócio e ficar mais profissional, vamos tirar esse X aqui, vamos botar aqui, vai ser 5 canos. Vamos iniciar ele aqui já com os valores 350, 650, 950, 1250 e 550. Diferença de 300 cada? Se eu não errei nos cálculos é isso. O Y também vai ter 5, só que eu não vou iniciar ele aqui. Tá? E agora, já deu ruim todo mundo aqui, né? Mas, temos uma boa. Como é 5 canos, a gente vai ter que fazer isso daqui 5 vezes, né? Vou botar uma variável L aqui, iniciar em 0. O nosso L tem que ser menor que 5 canos, né? L mais mais. Então, abrir e fechar aqui. Vamos selecionar tudo isso aqui. Dá um Shift Tab. Não, Shift Tab não, só um Tab mesmo. Shift Tab é pra ir pra trás, tá, galera? E vamos colocar só a variável L aqui agora de acesso aqui, ó. Tudo que estiver erradinho a gente coloca o local L, né? Obviamente. Está ali. Mas a gente não inicializou ainda o Y, né? Que é o para cima e para baixo. Então, para ter uma ideia, para fazer isso eu fiz isso daqui, ó. Você que inicializa o local dos Y dos canos e eu coloquei para sortear esse local para ficar um local aleatório entre 100 e 350 esse Y, né? Para ficar variando para cima e para baixo e tal, né? E também temos que criar a velocidade do cano do X, né? Então para isso, vamos fazer um para, né? Então tá fácil aí. Então meu X cano local L vai ter que ser menos igual à velocidade do jogo. Porque ele tem que acompanhar o chão, né? Então todos os X, todos os valores de X que eu coloquei ali, seja o 300, 650, todos eles vão ter que decrementar a mesma velocidade do cano. Então, decrementar a velocidade do cano, beleza? E temos outro problema. Mas vamos dar um play aqui pra gente ver o que acontece. Olha lá. Já está quase pronto, cara. Já passamos pelos 5 canos. 5 canos. Mas acabaram os canos. Porra, vou ter que fazer 1500 canos. Não, vamos repetir. Vamos usar aqueles canos que não estão mais à mostra para eles virem pra frente, né? Então, para isso, vamos fazer o cano reaparecer. Então, vamos verificar
Se o X cano, né, local 0, que é o primeiro lá, for menor que 200, ou seja, ele já saiu da tela já faz tempo, né? Esse X já sumiu lá, né? Então eu vou fazer um para e vou passar todos os valores dos canos para frente para o local X e deixar o último cano livre para mim poder sortear um novo lugar para ele aparecer. Porque a gente não vai ter 5 canos na tela aparecendo, né? Vai ter uns 3 no máximo. Beleza? Então X igual a 0 e menor que 4, porque o último eu vou fazer na mão mesmo. E mais. Tá? Então qual que é a ideia, né? É fazer o X cano local I vai ser igual ao X cano local I mais 1. Então por isso que eu não posso colocar o 5, porque senão vai dar um estouro de memória. Vai tentar colocar o local 5, local 6, por exemplo, ali, não vai dar, que seria o 4, local 5, né? E o Y também a gente vai ter que fazer a mesma coisa, né? Já que a gente está trabalhando como se fosse uma matriz, né? Tá? Então basicamente isso. Acabou o x0, né? Vamos pegar então todos os valores dele, passar pra frente, que vai continuar aparecendo, né, no caso, e pegar o último cara e fazer um novo local para ele. Então, agora vamos definir um novo local para aparecer o cano, né, que vai ser o 4, né? Vamos pegar, vai ser igual ao x cano local 3 mais 300, né? Por que mais 300, Jonathan? Porque aqui a gente botou um espaço de 300 em cada, né? 3, 6, 9, 12, 15, né? Basicamente isso. Só o y que vai ser basicamente um novo local mesmo, né? Que vai ter que ficar indo pra cima e pra baixo, né? Então o nosso y cano local 4 aqui, e vai fazer aquele sorteio de sempre, né? Que vai variar de 100 a 350, mais ou menos. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e infinitamente. Beleza? Bom, acho que aqui não acaba mais, né? Vocês podem ver. O jogo tá quase funcionando perfeitamente já, né? Tem animação ali e tudo mais. A gente vai ter que botar esse limite de teto aqui para ele não pular por cima, não trapacear. E vamos ter que também botar pontuação, botar a colisão desses canos. Mas espero que tenham gostado do vídeo até aqui. Bom, espero que tenha explicado. Ou as dúvidas que tiverem, deixem nos comentários aí. Se vocês quiserem ver algum outro joguinho, não invente de jogo difícil também, né, cara? Porque, pô, fazer isso aqui você já veio dar um trabalho e ainda mais explicar é o que dá mais trabalho. Não é fazer às vezes, mas explicar, tentar passar a minha lógica, o que passa na minha cabeça pra vocês é o mais difícil. Beleza? Então, espero que tenham gostado. Qualquer coisa deixe nos comentários e até a próxima.